orando no público, mas em secreto, né? Com o microfone desligado. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Graças a Deus pela misericórdia dele, e é pura misericórdia estarmos aqui para juntos louvarmos, para juntos nós ouvirmos e sermos ministrados pela palavra do Senhor. Isso é a bondade dele. Rever alguns de vocês que a gente aí conhece durante toda essa caminhada, né? E quando cantava esse louvor, né, que nunca te abandonarei, lembrava da minha infância, né? Um pouco dela, lá em Pinhais, quando o pastor Elias foi nosso pastor, né? Era missionário Elias, né? Acho que foi obreiro, depois ele volta como missionário. E é maravilhoso, né, irmão? Depois de tanto tempo, hoje, né, por esses minutos que estamos aqui, eu poder novamente ser pastoreado por ele, né? Afinal, Deus colocou ele aqui para cuidar desse rebanho, e hoje estou aqui como convidado, a qual agradeço ao pastorado da igreja por me convidar para estar aqui com vocês e ser pastoreado pela pastora Elias depois de tanto tempo. É uma honra, tá bom? Isso é cuidado de Deus, né? É o sinal que Deus nunca nos abandona, né? O pastor Elias saiu, foi fazer missões no exterior, foi para o interior de São Paulo e hoje é uma honra. Deus te abençoe, pastor. No livro de Atos, no capítulo 9, tem uma história muito conhecida de todos nós. E nós vamos falar um pouquinho sobre o chamado de Paulo. Então o capítulo 9 vai dizer para nós de uma história de um homem terrível, né? Paulo, né, no grego significa o pequeno. Paulo era até então Saulo, né? Era um homem da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel, membro do partido dos fariseus, um homem altamente culto, estudado, preparado para as coisas do mundo. E ele, na sua capacitação humana, ele liderava, fazia parte desse partido dos fariseus e liderava uma equipe de homens que tinha como responsabilidade acabar com todo o sistema religioso a que não fosse o sistema a qual ele pertencia. E esse homem, Saulo, ele fazia isso de maneira muito, imagino eu, que de maneira muito correta, de maneira que alcançava êxito naquilo. Tanto é que quando um dos grandes pregadores da palavra, chamado Estevão, foi morto, Paulo é o que liderava aquele apedrejamento, aquele homicídio daquele homem de Deus. E Paulo tinha prazer nisso, ele fazia isso com amor. Tanto é que no capítulo 9, né, fala ainda no início ali, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e pediu autorização para que ele fosse até a cidade de Damasco, e lá em Damasco, na sinagoga, acabar, matar, prender as pessoas que estavam seguindo o caminho, que era um dos primeiros nomes do cristianismo, era o povo do caminho, né? E ele faz isso, ele tem autorização e ele vai. Só que no meio do caminho acontece algo imponderável, algo que ninguém esperava. Esse homem literalmente tem um encontro com o Cristo a qual ele perseguia. O Cristo a qual ele matava os discípulos desse Cristo. E esse Cristo fala assim: Saulo, por que você me persegue? E Saulo talvez não entende, porque ele não perseguia o Cristo, ele perseguia as pessoas que seguiam a Cristo. E Saulo não sabia, irmãos e irmãs, que Jesus já tinha dito, né? Quando vocês fizerem a um destes, você está fazendo a mim, né? Então, quando eu e você, o primeiro princípio que eu queria pegar aqui para a gente é que às vezes nós fazemos mal para uma pessoa. Às vezes até dentro da igreja, a gente, sabe, aquele tipo de coisa, você fala assim, putz, eu não vou com a cara daquele irmão, daquela irmã. Você fere o irmão ou a irmã, porque você não gosta dele, porque te fez algo. Primeira coisa, irmão, você não está fazendo para aquela pessoa.
seja da igreja ou lá fora, você está fazendo para Jesus. Quando você não ama, quando você odeia o seu irmão, que senta no banco ao lado aqui para congregar com você, ou de uma outra igreja, você não está odiando aquele irmão, aquela pessoa, você está odiando o próprio Cristo. Primeira coisa que eu queria que você gravasse na sua mente. Você não odeia o teu próximo, você está odiando Cristo. Você não magoa o seu próximo, você está magoando Cristo. Porque quando fizeste a um desses pequeninos, você está fazendo a mim, disse o próprio Cristo. Então esse Saulo, ao ter esse encontro com esse Cristo, ele então tem a sua experiência de conversão e agora então ele deixa de ser um perseguidor e se torna uma pessoa que vai ser perseguido por causa do Evangelho. Mas para esse Saulo se tornar um missionário aos gentios, se tornar um missionário e se tornar Paulo, ele precisa de alguém que ajude ele a ser inserido no contexto cristão, a ser inserido na igreja. E aí Deus chama um homem por nome Ananias, né, que nós não sabemos muita coisa sobre ele, e esse Ananias discipula, esse Ananias prepara, esse Ananias ele prepara todo esse homem de Deus para que esse homem de Deus então ele cresça, ele se prepare e ele se torna verdadeiramente um discípulo de Cristo. Só que Ananias não queria no começo, né? Ananias tinha medo dele, de Saulo, porque Saulo era matador dos cristãos. Saulo perseguia, ele matava, e Ananias teme, e é normal ter medo. Só que Ananias entende que aquele que falou com ele, o Cristo que falou com ele, é maior que tudo e todos. Em obediência a esse Cristo, Ananias vai lá então e ora com Paulo, discipula Paulo e prepara Paulo para ser inserido no contexto cristão. Mesmo contra as vontades dele, mesmo com medo, ele prepara Paulo. Porque mais importa obedecer a Deus do que temer aos homens. Mais importa fazer a vontade de Deus do que a nossa própria vontade. E Ananias então vai lá, ora, e Saulo, né, e Paulo então se torna esse cristão e começa a ser inserido, né, na igreja. E já no versículo 20 do capítulo 9 diz ali que Paulo prega em Damasco. Então se outrora esse homem sai lá da cidade dele para ir matar cristão lá em Damasco, se outrora esse homem sai lá da cidade dele para ir perseguir cristãos em Damasco, jogar cristãos no cárcere, agora esse homem vai lá e se torna um cristão e vai falar contra a religião que outrora ele seguia. Ele se transforma, ele faz a mudança, né? Ele vai pregar esse Jesus a qual ele perseguia. Ele vai ser irmão daquelas pessoas que outrora ele perseguia. Só o Evangelho de Cristo pode fazer isso com uma pessoa. Transformar um perseguidor em uma pessoa perseguida. Se tornar um inimigo de Cristo, um inimigo dos cristãos, em alguém que agora é amigo, que é adepto, que faz a vontade de Cristo e transforma totalmente a mente deste homem. Só o Evangelho tem poder. Só o Evangelho. E Paulo então entende o seu chamado. Chamado, no sentido bíblico, é o plano de Deus para a vida de uma pessoa. Então Deus tem um chamado para todos nós que estamos aqui, porque Deus tem planos para mim e para você. E diz o profeta Isaías que os planos de Deus são maiores do que os nossos próprios planos. Porque o nosso plano, irmão, muitas vezes é querer construir riqueza nessa terra. O nosso plano muitas vezes é querer construir tesouro nessa terra. Mas o plano de Deus, conforme nós estudamos na lição bíblica de hoje, é que eu e você um dia moremos numa cidade em que as ruas são feitas de ouro. Aquele ouro que hoje as pessoas se matam, aquele ouro que muitas vezes eu e você hoje queremos trocar Cristo por esse ouro, lá na cidade santa você vai pisar nele. Você vai andar, ele vai ser um valor do piche talvez, que a gente pisa. Não sei exatamente como vai ser isso, mas esse Cristo que chamou Paulo,
que chamou a mim e a você, que tem plano para nossas vidas, um dia quer que nós andemos com Ele no reino dos céus, na Nova Jerusalém, em que as ruas serão de ouro, né? Serão de ouro. E esse Paulo, quando entende o seu propósito, quando entende o propósito de Deus para a vida dele, que é pregar o Evangelho, ele aceita, ele assume, ele pega aquilo para ele e vai pregar esse Evangelho. E Paulo é o maior missionário no mundo, no cristianismo, né? Pregou muito mais o Evangelho do que o próprio Mestre, do que o próprio Jesus. Paulo, entre aspas, né, supera o seu mestre nesse aspecto de levar o Evangelho. E com a colaboração da igreja, com a colaboração de Ananias, ele consegue esse feito e vai pregar o Evangelho e vai fazer as suas viagens missionárias, né? Tá? Esse homem terrível que outrora mandava em tudo, fica cego, é conduzido até a casa de Judas, é ministrado por Ananias, ele é transformado, ele entende o chamado e vai pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Todos nós, irmãos, somos chamados para a salvação, ok? Pedro diz, né, que nós somos chamados, nós somos a nação santa para anunciar, a nação santa, a raça eleita, enfim, o sacerdócio real, tudo aquilo que Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9. Mas aí Pedro termina dizendo assim: para que vós anuncieis as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui, irmãos, é um grande impacto na nossa vida. Nós precisamos anunciar Jesus. E a pergunta que eu faço para mim e faço para você: como você tem respondido esse chamado de Deus para a sua vida? Ao chamado de anunciar Jesus. Quantas pessoas você tem evangelizado nesse último ano na sua vida? Quantas pessoas você tem falado de Jesus, você tem mostrado que você tem uma segurança, que você tem uma convicção de que Jesus é melhor que tudo e todos? Para quantas pessoas você tem falado isso? Para quantas pessoas eu tenho falado isso? E Deus transforma todas as pessoas. Me lembro que uma vez fui chamado para ir na casa de uma pessoa, né, e os parentes falaram assim para mim: cuidado, ele é meio ignorante, ele é meio bruto, enfim, né? Tipo, vai com calma, né? Que senão você vai levar os cacetes lá, né? E eu fui. Não porque eu sou corajoso, né, irmãos? É porque às vezes a gente precisa ir, né? Assim, vou ficar longe do alcance do braço, né? Porque se, né, qualquer coisa, né, não vai me pegar. Fui, oramos com essa pessoa, fui super recebido. Se ninguém tivesse falado nada, eu nem pensaria nada. Fui uma vez, fui duas vezes. Aí surgiu uma oportunidade na família em que eu ofereci o estudo bíblico, aquele curso, né, da família para ele. Fizemos estudo bíblico. E esse homem, outrora, segundo as pessoas, muito ignorante, muito bravo, ele aceita Jesus. E um dia ele testemunhou no lugar, e eu não estava lá, que ele falou que antes realmente ele era um cara bravo, ele era um leão. E agora ele é um cordeirinho que todo mundo manda nele, né? Porque o Evangelho, ele é poder, gente. Ele é poder, a gente não tem como explicar. O Evangelho transforma. Porém, depende que você entendamos esse chamado de Deus e que a gente fale de Jesus para as pessoas. Hoje de manhã eu conversava com a minha esposa em alguns assuntos assim, dela: mas você fica tão calmo, né? É notícia de filho mata pai, pai mata filho, e marido mata mulher, mulher mata marido. Parece que você não se abala. Eu falei: mas o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer é orar e falar de Jesus para as pessoas. Você imagina quantas pessoas, quantos cristãos deixaram de morrer quando Paulo se converte? Quantos cristãos ele ainda mataria se ele não se convertesse?
O que evitou a morte de muitos cristãos? A conversão. A mudança que Paulo teve quando encontra com Cristo. Irmão, vou falar Paulo, falar Saulo aqui, vou misturar tudo, mas vocês sabem que é a mesma pessoa, né? Foi essa mudança. Talvez quantas pessoas não morreriam hoje em dia numa cidade como Curitiba ou na região metropolitana, se pessoas que eu encontrei em algum momento, mas eu não falei de Jesus, ela não foi transformada e ela continuou seguindo longe de Cristo e ela infelizmente morreu ou matou alguém, porque eu falhei no processo lá atrás. Porque Jesus me chamou para falar dele. Jesus me chamou para anunciar o evangelho dele. E eu falhei em quantos momentos e quantas pessoas passaram pelo meu caminho. Eu não falei do evangelho. E depois ele se tornou um assassino. Se envolveu com drogas. Destruiu famílias. Porque eu falhei no processo. Eu não assumi o chamado de falar de Jesus para as pessoas. Você já pensou nisso? Eu estou pensando nisso agora, tá? Quantas pessoas passou pelo meu caminho, que eu não falei do evangelho, tive a oportunidade de não falei, talvez eu reclamei do governo, talvez eu reclamei do frio, talvez eu reclamei de qualquer outra circunstância, mas eu não falei de Jesus. E essa pessoa passou pelo meu caminho, conversei com ela, falei mal de tudo, de todos para ela, mas não falei de Jesus. E essa pessoa sai, né, se envolve com algumas coisas e talvez tenha tirado a vida de alguém. Ah, mas você não podia fazer nada, porque eu podia ter falado de Jesus para ela. Eu poderia ter falado de Jesus para ela. Pessoas que passaram pelo meu caminho, em que a gente teve momentos de compartilhar algumas coisas, e ela sai da minha presença, e eu não falo de Jesus, e depois ela se perde, se envolve nas drogas e tantas outras coisas. Então, irmão, o mundo só vai mudar quando eu mudar e entender o meu chamado. Eu não vou mudar o mundo todo, mas eu posso mudar a vida de uma pessoa. O mundo de uma família eu posso mudar. Não por mim mesmo, mas através do Espírito Santo que habita em mim, e esse Espírito Santo habita em você. Está nas minhas mãos, nas suas mãos, mudar a vida de alguém, mudar o mundo numa família, quando falamos de Jesus. Mas infelizmente, quantas vezes nós negamos esse chamado, nós não cumprimos o chamado de sermos sacerdote, de sermos, de graça, Jesus disse, né? De graça vocês receberam, de graça dai. Quantas vezes a gente não leva essa graça adiante? A gente trabalha numa empresa há tantos anos e não conseguimos influenciar ninguém com o cristianismo. Paulo, ele entendeu muito bem o chamado dele, e ele foi. Será que eu estou entendendo o meu chamado? Será que você está entendendo o teu chamado? Tinha um louvor que cantávamos há tempos atrás, né, que falava assim, né? Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Para de cantar, senão vocês saem, né? Irmão, nós vamos ficar cantando esse louvor por milênios, se fosse possível. Jesus não viria, porque ele só vai vir quando o evangelho for pregado em todas as tribos, nações e todas as gentes. Se ficar só aqui dentro cantando, ele não vai vir, né? Porque nós precisamos ir fazendo nosso chamado, e de maneira processual, maneira automática, ele vai vir, porque as pessoas serão alcançadas. Eu não preciso necessariamente cantar, eu preciso necessariamente fazer, levar o evangelho. E como você tem respondido a esse chamado? Como eu, Edson, tenho respondido a esse chamado? Eu tenho falado do evangelho? E de pregar e fazei discípulos. Ananias foi lá e deu os primeiros passos no discipulado nesse homem, chamado outrora Saulo, que foi chamado de Paulo posteriormente por causa da questão do idioma, né?
Será que eu tenho discipulado alguém? Me dá a impressão, às vezes, irmão, no cristianismo, né, que muitas vezes nós dificultamos mais a entrada de pessoas na igreja do que facilitamos a entrada delas na igreja. Eu tenho essa impressão. Me lembro de uma ocasião, num tempo que nós tínhamos alguns modos e costumes, né, que na igreja entendíamos que era errado, alguns tipos de modos e costumes, né? E teve um irmão que evangelizou uma família, fez o estudo bíblico, fez tudo com aquela família veio para a igreja. E aquela irmã um dia apareceu, né, com o cabelo cortado na igreja, vou falar aqui, né? E teve um irmão que olhou para ela e falou: por que você fez isso? Discriminando aquela atitude daquela irmã recém-chegada na igreja. E aquela irmã ficou chateada e nunca mais veio na igreja. Estou dando um exemplo que aconteceu, né, que eu vivi isso, né? Por isso que eu digo, muitas vezes no cristianismo em geral, nós temos muito mais facilidades para impedir a entrada de pessoas na igreja do que inseri-las na igreja. Que eu e você não sejamos desses. Que eu e você possamos ser Ananias, que facilita a inserção de novas pessoas na igreja. Por mais, vou usar um termo aqui, né, por mais diferentões que elas sejam, por mais que a gente acha meio esquisito, né? Mas nós precisamos inserir as pessoas na igreja, passar por cima dos nossos preconceitos, nosso jeito de achar que só um tipo de gente é salva, né, no seu estereotipo, né? Porque o mais difícil, irmãos, é a transformação do caráter da pessoa, né? Do jeito dela ser. Isso é difícil de mudar, né? Uma pessoa que mente o evangelho, ensinar que ela precisa deixar de mentir, isso é uma luta. A pessoa que é viciada, e falar que o evangelho liberta, isso é uma luta, a pessoa se libertar. As coisas do coração são mais difíceis, as coisas da mente são mais difíceis. O exterior, né, faz parte de um combo, ok, né? Não estou dizendo que o exterior não tem importância, tem, mas o interior é muito mais difícil de ser mudado, né? E Jesus vai lá e já fala para Paulo exatamente isso, né? Que ele precisava mudar esse coração peludo, duro dele, né? De matador, para pregar esse evangelho, né? E Paulo reluta com isso, né? Ele vai dizer depois, muitos anos depois da conversão dele, né? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero, eu faço. Não é? Você vê como é dura essa luta interna do homem, né? Do homem e da mulher de Deus, mudar o caráter, mudar o jeito de pensar, mudar a sua essência. Né? E por isso exige discipulado, companhia. A gente às vezes quer comparar, eu que tenho 50, 40 anos de igreja, quero me comparar com uma pessoa que tem 2 anos de igreja, 5 anos de igreja. É até covardia, né? Mas a gente faz isso, né? Eu tenho 40 anos de igreja, um pouco mais, né? E às vezes eu quero me comparar com uma pessoa que tem 2 anos. Vai estar há 2 anos na igreja, já aprendeu isso? Não aprendeu, irmão, porque há 2 anos eu tenho 40 de igreja. Esse dia nós estávamos numa reunião na igreja lá. Vamos fazer culto de recepção de novos membros? Vamos, legal. Quem são os novos membros? Até que período é um novo membro? 2 anos, 3 anos, 5 anos? Ficamos conversando para chegar numa conclusão. Ou aquele que pisa na igreja e é batizado, amanhã ele é um novo membro, será que é só esse? Aí fomos numa reunião, né, de uma irmã que já está na igreja há mais de ano, batizada, uma irmã esclarecida. Quando a gente conversou sobre o que é o MSA, a irmã ficou de boca aberta, mas tudo isso vocês fazem lá atrás com as crianças? Pois é, eu achava que se levar as crianças lá atrás, ficava contando historinha para elas. Na inocência dela, gente. Para nós é um beabá, mas para ela de um ano e meio que ela está na igreja, acho.
Uma pessoa esclarecida, ela não sabia o que fazia lá no MSA, no Ministério de Crianças e Adolescentes. Ela não sabia. Ela mandava os 3 filhos dela e estava boa, e de boa, tranquila. Ela não sabia o que estava acontecendo lá. Mas para a gente aquilo foi um choque, né? Porque a gente acha que a pessoa entra na igreja e depois de um ano ela sabe tudo. Não sabe. Então, discipular, orientar, ensinar é necessário. E eu e você somos chamados para isso também, né? Ide, pregar o evangelho, fazei discípulos. Quantas pessoas na minha caminhada cristã eu já discipulei? Quantas pessoas na sua caminhada cristã você discipulou? Você foi lá uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, sentou com ela e estudou a Bíblia com ela e orientou ela com os princípios bíblicos que ela precisa aplicar na vida dela? Quantas pessoas? Quantas pessoas eu discipulei na minha vida? Então são perguntas que nós precisamos refletir e como igreja, como servos de Cristo, respondemos para nós mesmos, né? Eu preciso responder para mim mesmo. Para quantas pessoas eu levei o evangelho, para quantas pessoas eu falei de Jesus e para quantas pessoas eu discipulei. Eu preciso responder para mim mesmo. Você precisa responder para você mesmo, diante de Cristo, na ação do Espírito Santo que habita em você. Esse mesmo Paulo vai dizer que nós não temos um espírito de covardia, mas um espírito de coragem, um espírito encorajador. Ele mesmo vai dizer isso para a gente, né? E nós precisamos pensar seriamente nisso. Em buscarmos entender o chamado que nós temos de Cristo, como Paulo entendeu. Buscar entender o chamado de discipulador que Ananias teve e ele entendeu. Nós precisamos entender também. E não existe impossíveis para o Evangelho. O Evangelho, ele é poder. Sabe aquela pessoa que se olha assim, esse nunca vai ser um crente? Esse nunca vai aceitar Jesus? Quantos tapas na cara já levei ao pensar isso e depois ver essa pessoa na igreja? Talvez você tenha passado por isso também. Olhado para aquela pessoa, né? Esse nunca vai ser crente. E a pessoa se torna um cristão, né? Aí você se arrepende. Eu poderia ter sido o canal de Deus para levar o evangelho para a vida dela, mas eu não levei, né? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Então, essas perguntas eu estava fazendo para mim, estou compartilhando com vocês. Ao ler a história de Saulo, e depois Paulo, a história de Ananias, comecei a refletir. Eu estou compartilhando ela com vocês. Espero que vocês entendam esse meu compartilhar, essa minha inquietação, quando eu fiz essas perguntas para mim. Quando eu as fiz para mim mesmo, em primeiro lugar. Aí começar a buscar na memória, né? Pessoas que Deus me deu a oportunidade de levar o evangelho, mas aí pensei, mas ainda assim é muito pouco. Pela misericórdia de Deus, por Deus nunca me abandonar, por eu ser um cristão que estou inserido num contexto da sociedade em que trombo com pessoas todos os dias, seja no trabalho, para quem está na faculdade, para quem está lá no ensino médio. Nós somos cristãos o tempo todo. E a gente tromba com pessoas o tempo todo. E para quantas dessas pessoas eu tenho falado de Jesus para elas? Tenho dado dicas de que eu sou um cristão. Ok, Deus te abençoe. Ok, a Bíblia diz isso. Aproveitar aquele momento que fala, a Bíblia fala sobre isso. Há muito tempo Deus já está alertando sobre isso. Uma última experiência, né? Uma vez estava fazendo uma venda e a pessoa, mas esses impostos tudo muito alto, que não sei o quê, reclamando dos impostos, né? Aí ele falei, pior que isso é danoso mesmo. O povo de Deus lá atrás, daquele rei chamado Salomão, lembra? Já ouviu falar sobre ele? Ele também,
cobrou uma taxa de imposto muito alta sobre o povo, e depois o filho dele não soube lidar com isso, e o povo de Deus, o povo de Israel foi separado em 2 países, Israel e Judá. Ele não entendia muita coisa, né, da Bíblia, né? Ele nem era obrigado a entender. Ele falou, então esse negócio de imposto é antigo. Eu falei, é antigo e nunca trouxe boas consequências para o povo que está, né, sendo subjugado por tantos impostos, nunca trouxe. Aí você vai dizer, tá, mas e daí, né? Isso resultou em alguma coisa? Talvez sim, talvez não, mas eu pude compartilhar com aquela pessoa em rápidas palavras, né, um princípio da palavra de Deus, né? E talvez ela despertou a curiosidade nela, ela foi saber mais, eu não sei. Mas é aproveitar as oportunidades. Esse mesmo Paulo vai dizer aqui, né, para Timóteo depois, ele fala assim, Timóteo, olha, pregue a palavra, a tempo e fora do tempo. Pintou a oportunidade? Fale. Você está ali conversando, já aconteceu comigo isso, gente, hoje em dia já nem tanto, né, preciso voltar a isso. Conversando com a pessoa por alguns minutos, e você, onde eu posso encaixar Jesus nessa conversa, né? Onde eu posso encaixar o evangelho nessa conversa aqui, né? É criar as oportunidades. É criar as oportunidades. É estar atento, né? Nós esquecemos de orar por isso. Senhor, que eu possa aproveitar as oportunidades de hoje para falar do evangelho. Senhor, me ajuda. E é tão gostoso quando você faz isso e você entende que você cumpriu o teu chamado com aquela pessoa. Isso te dá uma sensação de realização. Não para a tua glória, né, mas para a glória de Deus. Você entendeu o seu chamado. Você entendeu para qual Deus te colocou na vida daquela pessoa. Para falar de Jesus para ele ou para ela. Irmãos, para a gente encerrar, né? Então, para quantas pessoas você tem falado de Jesus nesses últimos dias? Para qual pessoa veio talvez na tua mente que você precisa falar de Jesus para ela nesses próximos dias? Qual a pessoa que talvez está vindo na igreja dando os primeiros passos e você vai dizer, olha, eu quero falar com o meu pastorado porque eu quero discipular aquela pessoa, eu quero acompanhar, eu quero que amanhã ou depois um pouco do meu caráter cristão se reflita na vida dele ou dela. Igual Paulo diz, irmãos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você é um imitador de Cristo. E você precisa dizer para alguém, olha, imite a Cristo como eu estou imitando. Você não pode ter vergonha disso. Se você tiver vergonha disso, alguma coisa errada não está certa, né? Porque as pessoas devem olhar Cristo em nós. A gente tem que reconhecer que nós falhamos. Tem que ser sincero com as pessoas, né? Fulano, eu erro. Eu peco, mas olha, eu procuro de todas as minhas forças, com a ajuda do Espírito Santo, levar Deus a sério, tá bom? Então, quando eu errar, você pode me corrigir, porque eu quero fazer o melhor, eu quero fazer o que é certo. Tem que ser sincero, não você querer falar para a pessoa que você é super crente, né? E quando você erra, fica com vergonha. Deixa claro que você vai errar também, né? E vai discipular essa pessoa. Então, quem é essa pessoa que está na tua mente? Que você vai falar de Jesus para ela, que você vai ser mais intencional quando conversar com ela sobre o evangelho. Quem é essa pessoa que você vai estar se colocando à disposição para discipular? Sigamos o exemplo de Paulo e de Ananias. E que um dia, ao chegar no céu, lá debaixo da árvore da vida, na beira do rio, você olhar para Paulo, para Ananias e falar assim, olha, você foi meu exemplo. Você foi a pessoa que eu me inspirei para replicar o evangelho no contexto onde eu estava inserido. Falar para Ananias, olha, mesmo sem saber quem era você, mas só pela tua atitude de obedecer a Deus e discipular um homem que outrora era matador, eu fiz o mesmo com outras pessoas e hoje estou aqui, né? Obrigado por você ter deixado o seu exemplo lá na palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo que eu pude seguir. Né? Lá embaixo da árvore da vida. Você poder falar isso para esses homens de Deus. Mas é uma caminhada, é um processo. Não podemos negar o nosso chamado. Bem? Feche seus olhos. Vamos orar. Orar para que Deus nos use e para que possamos falar de Jesus para as pessoas. Senhor Deus, no nome
de Cristo Jesus e na ação e na unção do Espírito Santo após ouvir a Tua palavra. Me ajude, Senhor, a que eu possa ser mais intencional para falar do Evangelho onde eu estiver inserido, Senhor. Que eu possa aproveitar e criar as oportunidades e falar da Tua palavra e falar do Teu Evangelho para que o mundo possa mudar. Não o mundo global, mas o mundo de uma pessoa, o mundo de uma família possa ser mudado através do poder do Evangelho. E que eu possa ser essa faísca ao levar esse poder para mudar a vida de pessoas, Senhor. Me ajude, Pai. Coloque em minha mente, em meu coração, as pessoas que eu tenho convivido e tenho talvez sido um pouco omisso, para que eu possa ser mais intencional para falar do Evangelho. Me dê sabedoria, Espírito Santo. Tu que habita em mim é um espírito de coragem, é um espírito de verdade, é um espírito motivador, que eu possa abrir meus lábios e entender que não são minhas palavras que vai tocar o coração de ninguém, mas são elas, sim, usadas pelo Teu poder, Espírito Santo. Que eu possa ser um discipulador, que amanhã ou depois eu possa ver caráteres de pessoas, o meu caráter estar refletido em outra pessoa, porque a Tua palavra me diz que isso pode acontecer humildemente, sobre a Tua graça, sobre a Tua misericórdia. Nós oramos, Pai, abre a minha mente, ilumina meu coração, ilumina a minha mente, para que eu possa cumprir melhor Teu chamado. Eu oro no nome de Jesus. Amém, sim. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe. Obrigado.